Coparticipação é um remédio ou é um veneno no plano de saúde PJ, ou no plano de saúde empresarial? Se você pretende contratar um plano de saúde para sua empresa, você vai se deparar com esse ponto principal, um deles, na negociação do plano de saúde: a coparticipação. Ter ou não ter? E quais são os critérios da coparticipação que você precisa para sua empresa? Se você já tem um plano de saúde, você precisa ou pretende mudar de operadora, de seguradora, e você não sabe qual é o impacto da coparticipação também nessa mudança, é claro que você precisa acompanhar esse vídeo, onde eu vou te revelar todos os fatores positivos, possivelmente negativos, as armadilhas que você precisa evitar em caso de contratação de um plano com coparticipação. E também, se você pretende contratar sem coparticipação, você vai entender a importância desse dispositivo, que pode sim ser muito útil, principalmente em longo prazo, para a manutenção e a sobrevivência do teu plano de saúde. Então fica aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, curta, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, comente e, se desejar conversar comigo a qualquer momento, clica na descrição, manda uma mensagem no Zap que eu entro em contato, respondo todos os comentários, ok? Então vamos lá. Primeiro, é importantíssimo entender o que é, afinal de contas, a coparticipação no plano de saúde empresarial. Aqui eu falo de plano de saúde PME de 2, 3, 4 vidas até 99 vidas e plano de saúde empresarial acima de 99 vidas. Todas essas modalidades nós temos a coparticipação presente. Mas afinal de contas, o que é a coparticipação? É muito fácil. Além da mensalidade que a empresa paga ou até mesmo o colaborador, existe, no caso do contrato com coparticipação, o usuário ele contribui com uma parte do valor daquela utilização. Uma consulta, por exemplo, ele contribui com o valor da consulta. Mas que valor é esse, Marcelo? É o valor que a operadora paga para o seu prestador de serviço, o seu médico, por exemplo. Sobre esse valor, com base na regra que for definida, que eu vou explicar na frente, o colaborador vai ter ali o custo dele assumido, que provavelmente vai ser descontado na folha de pagamento dele. Isso não tem relação com o valor da mensalidade. É um custo adicional exclusivo quando da utilização do plano de saúde. Portanto, entendendo esse conceito inicial, nós temos dois modelos mais praticados de coparticipação nos planos de saúde de empresas, o chamado plano PJ. O primeiro é um percentual definido, normalmente 10, 20, 30% sobre o valor do procedimento. Por exemplo, imaginando que não tenha limitador no valor do desconto do colaborador. Imagina essa seguinte situação: uma ressonância, um exame de ressonância custa para a operadora R$3.000. Se essa apólice, esse contrato de saúde tem 20% de coparticipação, esse funcionário vai bancar R$600 desse exame. Ok? É fácil de entender, né? 20% sobre o valor do procedimento que a operadora paga para o seu fornecedor, no caso o laboratório aqui. Neste caso, descontaria 600 do colaborador, porque essa empresa optou por uma comparticipação de 20% sobre os procedimentos, neste caso o exame, e ela não colocou um limitador de valor, ou seja, 20% até R$150, 20% até R$200. Então ela não colocou isso. Então o colaborador pagaria R$600 desse exame. Se houvesse um limitador de R$200, nesse mesmo exemplo, ele não pagaria R$600, pagaria 200. E a operadora apenas cobraria esse valor da empresa. E a empresa, por sua vez, vai pagar esse valor e depois descontar da folha de pagamento do colaborador. Esse é o primeiro exemplo mais praticado. Mas fica comigo que você vai entender quais são as nuances que está por trás disso e o que pode ser o melhor modelo para a sua empresa. Os cuidados que você precisa ter na escolha da coparticipação, dos modelos, como acompanhar os resultados. Tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo, que é provavelmente o vídeo mais completo sobre esse assunto disponível na internet. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ao longo de décadas eu vejo as empresas errarem na escolha do modelo da coparticipação. Seja porque não tem limitador, ou porque o percentual é mais alto, ou porque definiram procedimentos errados e que não seriam mais adequados.
ou porque as pessoas não gostaram e não entenderam as vantagens, e uma série de fatores. Então eu estou entregando para você de forma gratuita esse vídeo, para que você, se está pensando em contratar o primeiro plano para sua empresa, leve tudo isso em consideração. Você do RH, sócio, diretor, que vai decidir sobre esse assunto. Ou até mesmo se você já tem um plano, como eu disse, está querendo mudar, é um dos aspectos de essencial importância para não errar nessa escolha. Tem um outro modelo também praticado pelas operadoras e seguradoras, que é o modelo por valores fixos por tipo de procedimento. Consulta, exames complexos, cirurgias, internações. Por exemplo, se o primeiro modelo é um percentual sobre o custo, o segundo é um valor fixo. Por exemplo, uma consulta que tem o custo da operadora R$ 300, o colaborador pode pagar R$ 50. Mas se a consulta custar 500, ele também vai pagar 50. Se custar 1.000, também. Se custar 150, também. Então é um modelo que ele está limitado ao valor, não um percentual sobre o custo. Uma consulta em uma operadora de R$ 700, também ele pagaria R$ 50. Então este aqui é um outro modelo, que ele pode ter ou não limitadores também. Normalmente são esses dois modelos praticados. Ok? Então, se você tem dúvida, já deixa o seu comentário que eu vou, como eu disse, eu respondo a todos os comentários. Então, a primeira definição é que modelo que eu vou ter na minha empresa e por quê? Quais são as razões que eu vou escolher o modelo 1 ou o modelo 2? Se eu vou pôr limitador, qual vai ser esse limitador? Quais serão os procedimentos que a operadora aceita flexibilizar para incluir e tirar da coparticipação? E assim sucessivamente. O que a empresa, então, deve definir? Se a coparticipação será um percentual e qual percentual? Ou valores fixos, como eu disse. E quais os procedimentos que serão aplicáveis conforme as regras da operadora. Acabei de dizer isso. Então, assim, tem operadora que aceita uma certa flexibilização, outras não, mas, via de regra, esses são os dois modelos e essas são as definições principais. Por que é importante, então, logo de cara, logo no início ali, você analisar os benefícios da coparticipação? Muitos falam que a coparticipação só é boa para a empresa. Não, se você ficar até o final, você vai entender o porquê não é apenas boa para a empresa. E não necessariamente pode ser boa, inclusive. Ela pode não ser necessária, ao menos em curto prazo. Eu vou te explicar o porquê. Mas temos que entender, primeiro fator positivo para todos, caso o colaborador pague uma parte do plano também. Ela reduz o valor da fatura mensal do plano. Se você faz um plano para a tua empresa sem coparticipação, ele vai custar X. Se você faz com coparticipação, ele pode custar 10, 15, até 20% a menos na mensalidade. Então isso sim é um fator positivo em curto prazo, porque vai pagar a fatura menor. Já alivia o bolso aí. Ele estimula a utilização responsável pelos usuários. É claro, é só você imaginar o seguinte: se a pessoa não tem custo nenhum pela utilização, a tendência é que ela seja menos cuidadosa na utilização. Ela vai marcar talvez mais consultas do que precise, ela vai fazer mais exames do que é necessário, ela não vai ter o cuidado talvez que ela teria se ela pagasse uma partezinha, mesmo que pequena, da utilização. É a mesma coisa, todos nós temos o seguro do automóvel, do carro nosso, né? Você imagina um seguro sem franquia. Muitos iriam dirigir de qualquer jeito, deixar o carro estacionado sem cuidados, porque qualquer arranhão, qualquer pequena batida a seguradora pagaria. Já quando tem a franquia, não, você se preocupa, porque você vai colocar a mão no bolso, se for usar o seguro. O conceito aqui é o mesmo. Então ele estimula a utilização responsável pelos usuários. E claro, pensando em longo prazo, como a utilização tende a ser mais racional, mais responsável, a chance de ter aumentos anuais é menor, porque o resultado do contrato para a operadora também deve ser melhor. E com isso a empresa se beneficia pagando um reajuste menor, um aumento menor. Aqui você precisa distinguir duas coisas. Existe o reajuste da inflação do setor médico, praticado pelas operadoras e seguradoras, que é o chamado índice VCMH. VCMH, variação dos custos médicos hospitalares, que é uma inflação como, por exemplo, na construção civil. Existe o indicador do INCC. Na área da saúde privada, também existe aqui um indicador específico, que é o VCMH. Então, você já vai ter o reajuste da inflação. Independente de ser um plano PME ou um plano empresarial, a operadora e a seguradora vão cobrar da sua empresa o reajuste anual
pela inflação do setor. Mas isso pode se somar ao reajuste, ao aumento da sinistralidade. Então você pode ter dois índices de correção. O primeiro é correção, que é o VCMH, e o segundo é aumento, que é decorrente da utilização do plano. Então, controlar a utilização do plano é interesse de todos, porque se os reajustes forem muito altos, é claro que a empresa não vai conseguir suportar por muito tempo aumento e reajuste sequencial um ano atrás do outro. Então, você precisa estar atento a garantir que a utilização do plano de saúde da sua empresa seja a mais responsável possível. E a coparticipação, sim, ela se mostra um remédio eficaz para esses três aspectos que eu acabei de explicar para você. Mas tudo é maravilha? Não. Coparticipação, ela tem também o seu preço. Se a fatura vem mais barata, tudo isso que eu expliquei, também ela gera certo desconforto e às vezes insatisfação. Os usuários, claro, principalmente se eles já têm um plano na empresa sem a coparticipação, e você está mudando para um plano com coparticipação, a tendência é que eles vão ficar chateados com isso. Ou seja, não agrada os usuários, porque no final das contas as pessoas querem usar o plano de saúde, querem que a empresa pague na totalidade o plano e não querem ter custo nenhum. Não é assim o modelo ideal? Só que na prática é um pouco diferente. Então a tendência é que desagrada os usuários, sim. Se já é normal dentro da empresa, a empresa já tem um plano e as pessoas estão acostumadas com isso, o impacto vai ser menor no aspecto da satisfação das pessoas. Independente disso, quando de uma situação de insatisfação, eles têm que entender, é importante que entendam que o plano de saúde saudável, com bons resultados, ele tende, além de ser possível que ele seja pago pela empresa por mais tempo, ele aumenta as chances dos usuários terem esse benefício ao longo da vigência. Não adianta fazer por um ano, depois no ano seguinte a empresa não conseguir pagar, mesmo que ela cobre uma parte dos colaboradores, e aí todo mundo perde. O usuário fica sem o plano, a empresa não oferece o benefício, todo mundo perde. Então, no final das contas, todos são responsáveis pela saúde do plano de saúde, desde que utilizem de forma racional, honesta e se beneficiem daquilo que de fato o plano tem como propósito, que é garantir o bem-estar e a saúde das pessoas. Outro aspecto importante a ser considerado, é lógico que, uma vez que as pessoas utilizem o plano e tem coparticipação, havendo desconto na folha, isso vai diminuir o ganho líquido de cada um, que vai variar dentro dos modelos que eu expliquei. Se tem limitador, se não tem, se é percentual sobre consulta, exame, se é valor fixo, pouco importa. Virá o desconto na folha. E isso vai diminuir a renda. Então, se por um lado você agrada o funcionário em dar um plano para ele, por outro lado ele não vai gostar porque vai descontar na folha, ele vai perder o poder aquisitivo dele por conta disso. E claro, o que está por trás disso é o uso mais responsável do plano. Uma vez que o uso é mais baixo, ou é racional, é mais justo, ele vai pagar também um valor baixo. Então é isso, ambos pagam, porém está associado à utilização. A coparticipação, isso também, poucos falam a respeito, mas eu estou aqui revelando para você. Você que é do RH, está pensando em fazer os estudos iniciais, você tem sim que levar em consideração que a coparticipação ela dá mais trabalho para o RH, para a contabilidade que faz a folha. Por quê? Porque você vai receber uma fatura mensal do valor do plano e você vai receber uma outra fatura da coparticipação. Então vai ter que pagar duas faturas e vai lá descontar da folha individual de cada um. Às vezes isso não ocorre nem no mesmo período, ocorre bem depois. Então, dá um trabalhinho sim. Você vai ver mais para frente aqui, caminhando para o final, a importância da assessoria, do corretor, da corretora especializada nesse processo, que ela pode retirar esse trabalho seu, do RH, esse trabalho operacional, e manter você livre para cuidar das pessoas, do desenvolvimento, treinamento, qualificação, recrutamento e seleção, tudo aquilo que são as bases dos subsistemas de RH que não estão relacionados à burocracia de plano de saúde. Então é um ponto sim de atenção. Pergunte sempre como que vai ser o pós-venda depois que a gente contratar esse plano. E aqui, vamos falar aqui para finalizar, as armadilhas potenciais da coparticipação. Se você não trabalhar bem esses itens, sim, pode ser uma armadilha para você, para a sua empresa, e aquilo que você estava pensando em fazer de positivo, de muito legal, de bom para todo mundo, pode acabar se revertendo contra a empresa. Primeiro ponto é a comunicação e a conscientização das pessoas. Eu dei vários exemplos aqui sobre o uso racional, responsável, onde todos vão ganhar se isso acontecer. Eles precisam entender que a empresa está tomando uma medida que os beneficia e que depende deles, fundamentalmente deles, a continuidade desse benefício.
Então, no momento de divulgar isso, é necessário sim ter uma divulgação efetiva, uma divulgação completa, estruturada, bem feita, e não apenas na implementação do plano, mas ao longo de toda a vigência do plano de saúde, com orientações de melhores práticas, de saúde, alimentar, hábitos, tudo isso vai impactar no resultado do contrato. Então, tem que ser sim feita uma comunicação recorrente. Como eu disse, uma corretora de seguros habilitada, especialista, ela vai ajudar o RH, inclusive, a construir esse conteúdo, essas pautas, de modo que essas pautas ocorram de forma contínua e impactem, claro, na melhor utilização do plano e os melhores resultados financeiros e a redução do aumento anual e, às vezes, até do próprio VCMH, do índice de inflação. É muito comum nós conseguirmos reduzir o reajuste até mesmo do VCMH, da inflação, quando a apólice, o resultado do contrato está satisfatório. Ou seja, a empresa ganha, os usuários ganham, os dependentes dos usuários normalmente são pagos pelo próprio titular e eles também ganham em longo prazo. A coparticipação em percentuais sem limitadores, como eu disse, você deixar aberto um percentual de coparticipação sem limitar o valor do desconto, pode ser um tiro no pé. Se as pessoas têm um salário médio ou baixo, se você não coloca limitador, você vai sacrificar, às vezes, essas pessoas com custos e descontos na folha muito altos. Então, é interessante pensar nos limitadores. Agora, se a empresa já tem um plano de saúde e ela sabe que o principal ofensor do resultado daquele plano, por exemplo, são os exames que as pessoas estão fazendo sem os cuidados necessários, ela pode carregar mais o percentual da coparticipação nos exames e deixar aberto sem os limitadores, justamente para salvar o contrato de um cancelamento, de um reajuste, de um aumento impagável nos anos subsequentes. E, claro, procedimentos de alto custo, as pessoas podem sim ter uma dificuldade muito grande para pagar. Então, colocar o percentual, colocar um limitador, dependendo do contexto e da realidade daquela empresa, pode ser uma solução eficaz. E aí você já percebeu, eu estou falando pode ser ou dependendo. Eu estou colocando isso porque depende fundamentalmente de um diagnóstico da empresa, do entendimento dos propósitos da empresa em relação ao plano. O que ela está buscando? Quais são as experiências do passado? O que deu certo, o que não deu? Qual o perfil da população, da massa, dos funcionários? Idade, renda, distribuição geográfica. Tudo isso você precisa de um apoio especializado para te ajudar a fazer a melhor escolha. Como eu disse, não selecionar os procedimentos adequados de aplicação da Copart, consultas, tipos de exame, pronto-socorro, cirurgia. Tem que fazer, sim, um entendimento profundo de quais desses procedimentos serão aplicados à coparticipação. Terapias, tratamento, por exemplo, como autismo, coisas do tipo, tudo isso está dentro dessa análise que deve ser aprofundada para que se defina. A Copart vai ser em percentual ou vai ser valor fixo? Tem limitador, não tem limitador? Quais são os percentuais? Quais são os procedimentos que serão aplicáveis? E assim sucessivamente. Uma outra potencial armadilha para a empresa, quando ela possui o plano com a coparticipação, normalmente empresas grandes sofrem mais com isso, é ela não conseguir recuperar o valor da coparticipação dos funcionários desligados, que já saíram da empresa. E aí você vai processar a folha de pagamento, não tem o que deduzir da coparticipação, e aí vem o mês seguinte, o outro mês, aparecem várias contas de coparticipação daquele funcionário que já não faz parte do quadro da empresa. É bem provável que isso será um prejuízo, você vai absorver na tua empresa esse custo. Então, entenda que esse risco existe. Se for algo imediato, pode ser na rescisão, você consegue descontar, mas na prática, é comum as operadoras apresentarem esses custos 1, 2, às vezes 3 meses depois, porque elas estão recebendo da sua rede credenciada esses valores, e isso não acontece imediatamente. Então, partindo para o final, são as alternativas para fugir, então, da coparticipação. Interessante, você pode ter um plano de saúde na empresa com coparticipação, ou seja, tudo que eu expliquei ser aplicado à coparticipação, as pessoas pagarem uma parte, isso é normal, mas algumas operadoras e seguradoras oferecem alternativas interessantes, como, por exemplo, as consultas via telemedicina. As consultas via telemedicina podem resultar na ausência de coparticipação. E da mesma forma,
o usuário obter um atestado, uma receita, sem ter que se deslocar, ele é atendido por uma equipe médica e para procedimentos de menor gravidade, ele pode realizar essas consultas sem pagar a coparticipação. Muito interessante isso. É claro que depende de plano a plano, por isso que você precisa entender o que a sua assessoria vai lhe orientar sobre isso. Porque também existe essa opção em atendimento presencial através de alguns médicos. Uma rede credenciada, algumas operadoras disponibilizam um grupo de médicos de uma rede e que naquele local não é aplicado a coparticipação. Assim como em clínicas também específicas. Então, existe sim caminhos alternativos para alguns procedimentos mais específicos, o usuário não pagar a coparticipação. Então, que interessante. Dei uma visão geral para você, mostrando que a coparticipação ela cabe uma análise apartada de todo o contexto, dado as particularidades que eu mencionei. Isso pode significar algo muito bom para você, para os usuários, desde que todos entendam o propósito e todos entendam também as razões pelas quais é necessário o grupo estar sujeito à coparticipação. Ou seja, todos ganham e criam uma possibilidade de terem um plano a mais longo prazo, não esmagando a empresa com aumentos e reajustes absurdos e impagáveis. Por outro lado, também, se a empresa ainda não contratou o plano, pode ser a oportunidade de já começar com a coparticipação. Mas tudo depende de um diagnóstico profundo das necessidades da empresa. Por isso que eu fiz os 2 vídeos anteriores sobre tudo o que você precisa saber antes mesmo de iniciar uma tratativa, uma negociação sobre a contratação do plano de saúde para a sua empresa. Você precisa ter as noções de todos aqueles aspectos. A descrição, o link dos vídeos está aqui na descrição. Você precisa assistir esses vídeos. Eu também vou fazer um outro vídeo para te ajudar a definir se você cobra ou não a participação dos funcionários no plano, se você oferece essa alternativa ou se a empresa vale a pena subsidiar integralmente. Tudo isso, juntando todas essas peças, se você cumprir esse script, você sim vai fazer a melhor escolha de plano, não vai ser surpreendido por aumentos absurdos e ainda os colaboradores, os usuários terão a satisfação desse benefício, que é o benefício muito desejado por todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham. É o sonho do brasileiro ter um plano de saúde. E você pode sim permitir que os seus colaboradores tenham esse benefício. A sua empresa se tornar mais atraente, mais produtiva e, claro, manter os melhores profissionais através de um benefício único e importante. Se você quiser saber mais a respeito disso, meu link do WhatsApp está na descrição. Assista os demais vídeos, comente, que eu respondo a todos os comentários. E não deixe de se inscrever no canal. Até mais. Fui.